partir da próxima segunda-feira, dia 15 de maio, os professores da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, entrarão em greve. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada na noite desta quarta-feira, dia 10, no auditório PDE Campus Jacarezinho, com a presença de 65 docentes. A pauta principal da greve é a defasagem de 42% nos salários, que se arrasta desde 2016, quando o governo estadual deixou de cumprir a data base, ou seja, o reajuste anual dos salários de acordo com a inflação. As mesmas razões motivaram a greve dos professores da Universidade Estadual de Londrina, UEL, que já começou no dia 8, e da UniOeste, Unespar, UEPG e UEM, que também paralisarão as atividades a partir do dia 15. Além da defasagem salarial, os professores da UENP aprovaram o envio de solicitação para a suspensão do calendário da graduação e da pós-graduação. É o que a gente chama de data base, que é o momento da gente reivindicar as perdas salariais. Então, na recomposição de perda salarial, isso é, tem uma inflação anual e tem um reajuste. Ao longo do tempo, teve a inflação e não teve o reajuste salário. Então, a gente perdeu, nesse tempo, 42%. Então, é de 2016 para cá. Né? Então, são aí 7 anos sem reposição de salário. E é importante dizer isso, quer dizer, não é uma reivindicação por aumento salarial. Né? A reivindicação é que a gente tenha no salário a recomposição da inflação. A inflação deu 5%, aplica 5% no salário. Nós não estamos nem falando em melhoria salarial. A gente quer recuperar só o poder de compra de qualquer trabalhador. O professor, sendo um trabalhador, ele precisa recompor o seu salário para manter o seu padrão de vida. E o que a gente reivindica é que seja colocados os nossos salários atuais, os 42% que são o cálculo feito pelo Diese das nossas perdas salariais. Bom, a partir de segunda-feira, dia 15, as atividades de ensino, de extensão, de pesquisa e de pós-graduação, que inclui tudo, projeto que os alunos são envolvidos, projeto que a comunidade é envolvida, todas ficam suspensas. E a excepcionalidade? Bom, vamos tratar o seguinte, as atividades comuns da universidade, que é o ensino, sala de aula, que é a pesquisa, que vão desde laboratórios até os grupos e projetos, e mais o atendimento à comunidade, isso suspende. Aí você vai me perguntar, mas e a clínica odontológica? E os serviços executados pelo direito? E as atividades executadas pelo curso de biologia, pelos cursos de história, de pedagogia também? Também. Mas a exceção a gente vai tratar com muito carinho e responsabilidade. As exceções são aquelas que a comissão de ética vai definir. Então, cada coordenador de cada projeto, de cada atividade, vai enviar um e-mail para a comissão de ética que vai avaliar essa atividade, vai avaliar o serviço, né? Se ele é urgente, se ele é emergente, se ele é muito importante, se ele não pode ser interrompido, aí vai atender, esse serviço vai continuar. Mas isso vai ter que ser feito sob o comando e sob a deliberação da greve. Então, a greve vai atingir todos os cursos da universidade, nos 3 campi, né, na Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, nos seus vários cursos, né, que nós temos. Então, toda atividade docente e atividade discente vai ser interrompida a partir de segunda-feira. Olha, o que a gente continua querendo é o que queríamos há um tempo já, que é negociação. A gente quer estabelecer uma mesa de negociação com o governo e que ele seja capaz de nos ouvir. Apenas isso. E ele possa, daí, formular dentro do seu orçamento, dentro da sua política, o que ele pode dispor para os trabalhadores do ensino superior do Paraná. E aí é importante ser dito também que não é só o UENP. A UENP é uma das 7 universidades do estado. Isso é importante ser dito. Quer dizer, é o UENP, é o UEL, é o UEM, né, na região de Maringá, é a UniOeste, é o EPG, é a Unespar e a Unicentro. Então, as 7 estão no mesmo movimento de greve, né? A única universidade dentre as 7 é a Unicentro, que ela está sob indicativo, então ela ainda não definiu pela greve, mas a tendência é que defina, e aí as 7 universidades estarão juntas na greve.
A UEL já entrou no dia 8, no começo dessa semana, e a gente, junto com as demais universidades, vamos começar a greve dia 15. Boa pergunta. Várias. O comando de greve já teve, o comando sindical docente esteve na Assembleia Legislativa, já conversou com todos os deputados, com a presidência da Assembleia, conversou com parlamentares, conversou com entidades e tratou também de organizar, né, os professores das universidades para que se organizassem para esse momento. Então, a expectativa é que a gente consiga, de fato, uma proposta do governo, que o governo entenda a importância das universidades para as regiões, entenda a importância do ensino, da pesquisa universitária para a população. E, a partir disso, se incomode com essas atividades estarem suspensas. E aí, nesse sentido, o que a gente espera é uma posição sobre essa reivindicação. Até agora, é importante ser dito, o governo não sentou com a gente para tratar de reposição salarial. Em nenhum momento. É uma total indiferença, não é? Que beira o escárnio. Por quê? Porque não reconhece os professores da universidade como importantes para o Estado e para a população do Paraná. A gente precisa fazer uma paralisação para que isso seja observado? Eu pergunto isso, para que chegar no estágio desse? Importante dizer que ninguém gosta de fazer greve. Ela é uma espécie de um mal necessário. Por quê? Porque a greve é o último instrumento, mas todos os outros a gente já utilizou. E aí a gente não conseguiu sensibilizar o governo para sentar com a gente, para conversar com a gente. Ele atende às demandas de setores, o governo, e ele existe para atender realmente a população do Paraná. Por que em relação aos professores, há esse tratamento, digamos, de total desconhecimento ou desprezo para com os professores do Estado? Então é necessário que o governo atente para isso, que os parlamentares que representam, os prefeitos da região, a população em geral, passem a cobrar o governo para que o governo possa atender-nos. E a gente só quer isso. Né? A gente só quer conversar, dialogar na busca de um entendimento para a gente não ter que fazer a greve ou para a gente ter que interromper a greve. E se não, a gente vai ter que fortalecer a greve. É importante dizer, a greve é dos professores. Ok? Os professores das 7 universidades. Qual o papel dos técnicos, dos que fazem o trabalho administrativo das universidades e dos estudantes, que é a razão de ser da universidade? Bom, os estudantes estão se posicionando. Eles aguardaram a decisão nossa em assembleia, que foi tomada na quarta-feira, quando a gente definiu pela greve. Agora eles vão se organizar, se reunir e aí tomar posição. Mas a gente com certeza vai ter apoio dos estudantes, né, dos universitários. Por quê? Porque eles estão entendendo, eles estão vendo o poder de compra do professor diminuir, eles estão observando o tratamento que o governo vem dando para a educação do Paraná, que tipo de prioridade que a educação tem para o governo, eles estão observando isso. E aí esse apoio virá naturalmente. Por parte dos funcionários das universidades, eles têm também os seus sindicatos e as suas organizações. E agora eles entenderam que não é o momento para fazer a greve. Nós entendemos a posição deles, mas a nossa é, infelizmente, né, de fazer a greve. E esperamos o apoio desse setor, né, os setores dos técnicos. Por quê? Porque essa universidade é uma só. Né, os servidores, docentes e discentes, juntos, fazendo um trabalho para a população. Então, se o docente, que é um elo, se o docente é, digamos assim, uma parte importante da comunidade universitária, nós temos que nos colocar, e a gente está fazendo isso. A gente só realmente incomoda o governo, infelizmente, quando a gente toma esse tipo de atitude. Porque aí vão parar para pensar, né, que a prioridade é a educação muito além do discurso. Tem que ser na prática, tem que ser olhando para a educação, nesse caso para a educação superior, e atendendo às nossas angústias. Por quê? Porque isso ele vai estar atendendo as universidades e a população. E não é nem de uma forma indireta, não. É de uma forma direta, porque as universidades são parte do desenvolvimento do Estado. Sem as universidades, o Paraná não chega no estágio que ele está, e a população vai penar muito mais. Os hospitais universitários, os hospitais veterinários, as clínicas odontológicas, os atendimentos da área de saúde,
os atendimentos da licenciatura, na formação de professores, tudo isso é feito pelas universidades. Então não é possível que isso não seja suficiente para que o governo possa se sensibilizar e atender os professores das universidades. A gente solicitou já, no dia de hoje, a suspensão do calendário da universidade. Parece uma medida assim, digamos, vai ficar sem aula, né? E vai suspender o calendário, mas é uma medida para garantir direitos para os estudantes e também para os professores. Por quê? Porque esse calendário vai ter que ser prorrogado. Então, esse período que nós ficamos sem atividades, joga para frente daí, aí vai alterar a formatura, alterar os anos. Por quê? Porque nós já viemos da pandemia e já estamos com o calendário atrasado, não é? Então agora vamos atrasar um pouco mais. Mas essa suspensão é necessária. Porque se a gente deixa continuar, o aluno perde. Porque ele perde que não tem aula, ele perde porque não tem projeto, e depois ele pode eventualmente se formar ou mudar de série sem ter o conteúdo trabalhado. Então é para garantia do aluno, para garantia do sistema, para garantia da educação, que a gente pede que o Conselho da Universidade suspenda o calendário a partir de segunda-feira, dia 15. Por quê? Para garantir que a gente, no período da greve, né, não afete ainda mais estudantes. Parece contraditório isso, né? A gente pedir suspensão de calendário, mas justamente para garantir direito. Suspende o calendário para garantir direito do aluno de estudar e o direito nosso de poder lecionar. Para a comunidade, vai ser automático esse sentimento, e a gente sente por isso, né? Então vai desde os serviços que são prestados em função da universidade, porque é transporte, é alimentação, é todo o envolvimento que a comunidade faz para que o seu filho possa vir para a universidade. Os professores, de outro modo, também. A greve é um desgaste muito grande, ninguém quer, ninguém gosta de fazer greve. E aí esses setores imediatamente são afetados. Então afeta a economia também, afeta a subsistência, afeta o dia a dia das pessoas. Afeta o pão que a pessoa deixa de comer porque ele não tem renda, porque não está tendo aula. Afeta o aluno, por sua vez, acarreta, inclusive, em desemprego, em prejuízos muito grandes. A gente sabe disso, mas nós não temos saída. Infelizmente, nós não temos saída, porque essa situação não foi colocada pelos professores. Se suspende calendário, a responsabilidade é do governo. Se não tem reposição de salário, a responsabilidade é do governo. Então, é muito comum a gente ver essas transferências de responsabilidade. O governo ele foi eleito, né, de forma democrática para fazer a gestão do Estado, da educação, da saúde, dos serviços públicos. Se ele não está atendendo esse serviço público, e não é só a gente que está com essa perda é de todo o funcionalismo. É que os professores estão tendo a coragem de iniciar um processo de greve, que é um processo muito difícil. Mas todos os funcionários estão com essas perdas de salário. Então, isso também é responsabilidade do governo. Então, a suspensão do calendário, a greve e as atividades que são suspensas, tem alguém que tem que ser cobrado por isso. É o governo do Estado. E não a categoria de professores, que forma, né, os nossos profissionais do Estado do Paraná. Nossos profissionais médicos, nossos profissionais dentistas, nossos profissionais professores, nossos profissionais agrônomos, nossos profissionais biólogos. Toda a área passa pela universidade. A universidade é que fornece esse profissional para atender a comunidade, na esfera privada, na esfera pública. A universidade é que faz esse papel. Então a suspensão dessas atividades vai afetar e muito, e a gente sente muito. Na mesma medida que afeta, é a medida que a gente sente. Mas, infelizmente, nós não temos outra saída, né? Senão abrir esse processo de greve para que se abra a negociação. Olha que interessante, é uma briga, é aquela coisa que você não pode ser, você não gosta de briga, mas quando você é chamado para briga, você não sai mais dela. É um pouco isso a greve. Então a gente na verdade, o governo foi nos conduzindo para a greve. É importante que ele assuma essa responsabilidade. E ao assumir essa responsabilidade, chama a gente para conversar, dialogar e interrompa a greve. Ou diria até mais, impeça a greve. O governo tem o poder de impedir a greve, mas até hoje ele não teve a dignidade de sentar para conversar com os professores.
A Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, emitiu nesta quinta-feira uma nota oficial sobre a greve dos professores. A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, informa a ciência da decisão tomada em assembleia do Sindipro-Aduel na noite de quarta-feira, dia 10/5, no auditório PDE do campus de Jacarezinho, sobre a deflagração de greve a partir do dia 15 de maio e aguarda a comunicação oficial do sindicato para os encaminhamentos. A administração da UENP reitera o respeito e manifestação das e dos docentes e reconhece o trabalho essencial no processo educacional e no desenvolvimento acadêmico da universidade. Também reconhece a greve como direito assegurado e instrumento legítimo de reivindicação por melhores condições de trabalho. Informamos que as atividades administrativas estão sendo realizadas. Quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão, estão mantidas até o momento, e a suspensão do calendário acadêmico será discutida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sobre as aulas, os discentes devem buscar informações junto aos seus cursos. E o portal JNN continua acompanhando o caso da greve dos professores da UENP.